Então, pessoal, essa aqui é a aula prática de antenas. Vai ter um outro nome, uma vai ter antenas, aula não sei o que lá. O outro vai ter assim, lab antenas, de maneira que você vai saber qual é o vídeo correspondendo à aula prática e qual é o vídeo correspondendo à aula teórica. Então, antes de mais nada, vamos resolver aqui algumas questões sobre como a presença, entre aspas, vai ser cobrada, né? Maravilha, hein? Puxa, o que eu estou fazendo aqui? Nesse período de pandemia, de aulas remotas, etc, etc. Vocês sabem que a UFMG... eu cliquei aqui. Vocês sabem que a UFMG não permite que seja cobrada a falta dos alunos. Então, como é que a gente vai fazer, então, para cobrar a presença no laboratório? De duas maneiras, tá? Uma maneira, tanto faz, tá? Não vou ficar dando, dar mais, não tem dar ponto, é tirar ponto. Se você fizer de um jeito ou de outro, é rigorosamente o mesmo tratamento, tá? Uma maneira, eu estou tentando aqui abrir o negócio da UFMG, uma maneira é você fazer a aula junto comigo em tempo real. Ou seja, eu vou compartilhar minha tela, vou abrir o software, vocês vão ter já à disposição o guia da aula prática, e aí nós vamos, passo a passo, definir a geometria da antena, definir as fontes, onde a gente vai colocar as fontes, né, de excitação da antena, analisar e obter o campo, o diagrama de radiação e os gráficos correspondentes, tá? E aí o que vai acontecer, em vários momentos ao longo da aula, eu vou chegar e falar assim, fulano, compartilhe a sua tela com a gente. Mostra o diagrama de radiação que você obteve. E aí eu deixo de compartilhar a minha, o fulano passa a compartilhar a dele, e eu vou fazer com todos, tá? Não vou fazer aleatório. Quando eu fizer fulano, vai ser o fulano, o cicrano, todos aqueles que estiverem no link, tá? E assim você mostrou para mim que não só está presente, né, no link, como também está fazendo a coisa do seu lado. E fim de papo. Terminou a aula, você tem um ponto ali. Ou você deixa de perder aquele ponto associado à aula. Você não precisa fazer mais nada até a próxima semana. Você não está participando de maneira síncrona da aula. Ou porque você está chateado, ou porque você acha muito chato, ou porque está fazendo estágio, não importa, eu não posso te dar falta. A aula vai ser gravada, eu espero que não tenha nenhum problema no link, vai ser disponibilizada no YouTube, você pega, se quiser, aquela aula no YouTube, assiste e faz a prática quando você bem entender, a simulação. Só que aí você vai ter que pegar as janelas, a janela onde você coloca a geometria. Você vai ter que dar um print screen daquilo e jogar para um arquivo Word, por exemplo. A janela onde você define a fonte, você vai dar um print screen daquilo. A janela onde você define a corrente, vai dar um print screen daquilo. E os gráficos, os diagramas. Tá certo? Com o seu nome, ou seja, você tem como, quando você abre, né, o arquivo, o projeto, você tem como dar um nome para o projeto. Você vai pôr o seu nome, o seu número de matrícula, enfim, o seu nome para mostrar que você, pelo menos, abriu o negócio, entendeu? Não basta pedir para um amigo, faz para mim e me manda os arquivos. Não faz isso. Não faça bobagem por causa de um ponto. Da mesma maneira que se você resolver estar presente de maneira síncrona, não caia na bobagem de estar presente no link e ficar vendo televisão, porque vai haver um constrangimento. Na hora que eu chamar você, falar assim, fulano, mostra aí o diagrama de radiação para a gente, aí você vai, professor, é um constrangimento, pô. Vai te dar problema? Não, porque você vai poder fazer depois, como eu já disse, né? Só que você vai ter que me mandar esse
relatório. O relatório nada mais é do que mostrar que você fez. Mostrar os gráficos para mim, entendeu? Que gráficos? Aqueles que são pedidos no guia. O guia está aqui, ó. Já está lá no Moodle. Entendeu? Quando você vai olhar o guia, o próprio guia já diz o que plotar, como acessar a janela no software. Não é completo, não é perfeito, mas já tem muita coisa lá. Vou pegar aqui por exemplo, a primeira prática. Toda vez que a janela é chamada pela primeira vez, eu ponho a figura, ó, a figura de uma das janelas onde você tem a geometria. A figura aqui, ó, onde você descreve a geometria. Uma janela mostrando a geometria. Aqui é um dipolo, não dá para ver direito, mas é um dipolo. Aqui é o diagrama de radiação desse dipolo. Então, é isso que você vai ter que gerar e me mostrar. Sem texto, não precisa mostrar texto, não precisa fazer uma dissertação sobre a antena. Eu só quero que você, ó, essa é a janela tal, essa é a janela tal, essa é a janela tal, e aqui em algum lugar tem que aparecer o seu nome. Tá certo? Para mostrar que pelo menos você abriu o arquivo. Tá vendo aqui, ó, exemplo. Ao invés de colocar aqui o nome do projeto, exemplo 2 ou exemplo, seja lá o que for, você vai pôr o seu nome. Tá? Prática número tal, Kaique. Prática número tal, Rodrigo. Aqui vai ter que aparecer o seu nome. Aqui, ó, vai ter que aparecer o seu nome. Para eu mostrar para mim que você fez. Tá? Ou fazendo presencialmente. Ou depois, outra coisa, fazendo depois, né, de forma assíncrona, esse relatório, esse arquivo Word, você vai mandar por e-mail até a quinta-feira antes da próxima aula. Por exemplo, se a próxima aula fosse na sexta-feira que vem, você teria até quinta-feira que vem para fazer essa simulação e me mandar as janelas, as figuras necessárias. Tá? Como, por exemplo, está aqui, ó. E outra coisa, eu tenho que enxergar, tá? Você tem que fazer grande para eu enxergar. Eu tenho que enxergar que você realmente está botando os valores corretos. Mas basicamente é isso. São as janelas onde as geometrias, as fontes, etc., são definidas. A janela com a geometria, para eu ver que a geometria está correta. E a janela com o diagrama de radiação ou o comportamento da taxa de onda estacionária ao longo de uma faixa de frequência. Aí depende da prática. Algumas práticas mais lá para frente vão exigir mais dados, ou seja, você vai ter que mostrar mais janelas. As iniciais, menos, tá? Mas você tem que me mostrar que você fez a prática de maneira síncrona e enviar esse relatório para mim. Tá? E com um nome aparecendo nas figuras, para eu saber que não foi feito por outra pessoa. Beleza? Isso está claro? Alguma pergunta? Oi? Alô? Sim, professor, está claro. Você está me Beleza? ouvindo? Tô ouvindo. Então, é isso. O meu chefe de estágio e a partir da próxima aula eu estarei presente com o meu computador. Então, acho que vai ficar tudo certo quanto a isso. Beleza. Não há problema. O teu chefe mandou você para uma reunião. O que você não pode fazer é tentar levar na maciota. Porque se eu chegar assim, fulano, mostra agora a sua tela, e você não estiver presente ou não tiver com o negócio pronto, vai abrir um constrangimento, entendeu? Você pode até falar assim, pô, não estou conseguindo. Quando todo mundo tiver conseguido, eu falo, fulano agora mostra a sua, cicrano mostra a sua e por aí vai, tá? Caso contrário, não precisa fazer na hora, faz depois. Só que aí você vai ter que fazer esse relatório. Quem fizer presencialmente não, síncrono, né? E mostrar tudo direitinho, acabou, não precisa fazer relatório, não precisa fazer nada. Fechou. E quem não quiser fazer vai perder só um ponto, pô. Também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Cada prática esquecida ou não feita é um ponto a menos na média total. Até 10 pontos, tá? A aula de hoje e a da próxima não conta. Só aquelas onde você tem a simulação. São umas 8. Tá? Eu só vou tirar um ponto por prática. Então, assim, 2 pontos você já vai ter, independente de qualquer outra coisa. Isso ficou claro? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza?
Oi, pode falar. Caso, uma vez que existe a dúvida se eu precisarei ou não do horário na sexta-feira, então é melhor, professor, eu mandar as figuras. Eu queria entender, é para mandar essas figuras por e-mail? Você vai gerar essas figuras usando um print screen, Aham, certo? E aí você faz aham, isso grande, com resolução, joga as figuras num arquivo Word, com ok. uma coisa assim, ó, janela para definição da geometria, Isso, né, legítima, janela da geometria, diagrama de radiação na frequência tal. Vai ok. depender da prática. Como eu disse, tem práticas onde a gente pede menos, as primeiras, e tem práticas mais lá para o final que são mais trabalhosas. Poucas, não é grande coisa também não, tá? Vai depender do que a prática estiver pedindo. Você tem que provar para mim que fez, é isso, tá? É só isso. Beleza. E aí você não tem aquele ponto descontado. Se não der, você vai ter um ponto descontado por cada prática. É isso. Você joga isso num arquivo Word, se quiser transforma em PDF, talvez seja até melhor para evitar, né? O Word, na hora que você joga por e-mail, pode se deteriorar ou pode não abrir. Transforma em PDF, joga e manda para mim. Diz, ó, aqui está a prática. Até a quinta-feira anterior à próxima prática. Se a Tranquilo. próxima prática for daqui a 5 semanas, você vai me mandar daqui a 5 semanas na quinta-feira anterior. É isso. Beleza? Tá tranquilo ou não? Beleza. O Super que não entendi. pode fazer é dizer que está presente e na hora que eu pedir, mostra para mim e não deu, entendeu? Aí eu vou falar, beleza, mas você vai ter que me mandar esse pseudo relatório depois. Beleza? E eu não devia ter feito. Bom, o software que vocês vão precisar daqui a 2 semanas é esse daqui, o 4NEC 2. Como esse computador é novo, eu até pensei que tivesse instalado aqui. Peraí, só um segundo, que eu não sei nem se está instalado ou não, porque não sei se você se lembra, eu perdi o meu computador com um BitLocker no final do semestre passado. Esse aqui é um outro computador, só um segundo aqui. Você não conseguiu recuperar, não? Não vou conseguir, mas assim, eu vou ter que reformatar. Eu não perdi nada, porque eu sou aquele cara chato que faz backup periodicamente e felizmente eu tinha feito um completo uma semana antes. Então eu não perdi nada, só vai me tomar tempo, mas eu não quis fazer durante o recesso. Eu vou fazer ao longo das próximas semanas, com muita calma. A raiva já passou, então uma coisa de cada vez. Mas como eu tinha que comprar isso aqui para minha esposa, eu só tive que comprar mais rápido. E aí eu vou ter que instalar o software, ou então recuperar esse computador mais rápido. Não está aqui não, tá? Essa eu vou dever para vocês. Mas como a aula de hoje não precisa dele, paciência. E não foi. Você vai baixar esse software. Deixa eu voltar lá. Onde é que eu estava mesmo? Ô, Fernando, Oi. eu acho que você não vai saber isso não, mas você sabe se ele roda no Linux? Eu não tenho Linux. Então, Perdão. Calma. Eu entendi agora. Não sei, tá? Não sei se ele roda no Linux. Talvez não. Você vai ter que entrar na página. Inclusive, tem lá uma lista de discussão. Tem lá uma lista de discussão. Se a resposta não estiver clara, você vai ter que perguntar para alguém na lista de discussão como fazer para rodar no Linux. Não sei te responder. vai ser mais fácil simplesmente acho que passar para o Windows mesmo, então. Se por acaso não puder rodar no Linux, isso para você Não é um vai ser... problema. Beleza, tranquilo. Não sei te responder. É a primeira vez que alguém me pergunta isso, se eu não estiver enganado. Mas nesse link está tudo muito bem explicado. Esse software já é disponibilizado há muitos anos. Eu já falei, né? Baseado no NEC 2. Esse radioamador, que deve ter conhecimento ou de física ou de antenas e de computação, pô. Porque o negócio que ele fez foi um negócio muito bacana. Ele faz isso de forma gratuita. O pior que pode acontecer é esta versão do software não permitir análise de geometrias muito grandes. Aí talvez, para liberar para geometrias grandes, ele cobre uma taxa, entendeu? Para te mandar o... Porque eu sei que ele aceita doações. Mas o que está disponível é mais do que suficiente, mas muito mais do que suficiente, não só para as aulas práticas, mas para o projeto também.
para o projeto também. Eu só vou ficar devendo abrir o software, porque agora que me lembrei que o computador não tem... Eu não instalei ainda o software para a aula de hoje, porque a gente não vai precisar na aula de hoje. Em relação a como as aulas práticas vão ser cobradas, e em relação, menos o Linux, né, desse software e da sua necessidade, alguma pergunta? Então, bem rapidinho, a gente vai terminar essa aula vapt-vupt, mas mesmo sendo algo simples, eu julgo muito importante, muito necessário. Eu vou repetir aqui, ó, por acaso, o último slide mostrado na aula de hoje, que é esse daqui, ó. Embora a gente não tenha ainda explicado como a gente chega nessa equação, essa é uma equação fundamental na teoria de antenas. Tá? Repare, independente de seu potencial vetor ou campo elétrico, não importa. Repare, você tem aqui, esquece também a de baixo, porque a de baixo, se você sabe operar de cima, a de baixo é a mesma coisa, tá? Só muda as letrinhas. Mas repara, nessa daqui você tem 4 vetores. 4. Um é o vetor que representa o fasor potencial vetor magnético, o A. Ou seja, nesse observador tem um vetorzinho que não está desenhado aqui, que é o vetor A. Esse vetor A é calculado neste ponto de observação, fora da antena. Esse ponto tem que ser localizado. E quem localiza aqui, esse vetor R. Então, repare, tem um vetor R aqui, ó. Esse vetor R é o vetor que localiza o ponto aonde o vetor A é calculado. De onde vem o vetor A? Ele é gerado por essas fontes de corrente. Corrente, ou densidade de corrente, é outro vetor, esse J aqui com esse vetor. E para isso você precisa localizar onde o J está. Ou seja, você precisa de um quarto vetor, que é um vetor posição, como o R, mas ele não tem nada a ver com o R. E aí, para distinguir um do outro, né, a notação usual, eu estou usando isso daqui porque a maioria dos autores usa desse jeito, é colocar um linha no vetor R e em todas as coordenadas associadas às fontes. Então, para não confundir coordenadas da fonte com coordenadas do observador, tudo aquilo que for do observador não tem linha. X, Y, Z, R, θ e φ. E tudo que for da corrente tem uma linha. X linha, Y linha, Z linha, R linha, θ linha, φ linha. E as coordenadas sem linha não tem nada a ver, são totalmente independentes das coordenadas com linha. Mas se você esquecer de pôr a linha, ou se você puser a linha no lugar errado, dá tudo errado. Dá tudo errado. Não só isso, você tem que fazer essas operações. Ah, mas é subtração, isso é ridículo. É ridículo. Mas você tem que fazer essas operações na mesma base vetorial, em relação à mesma origem. Ah, mas isso é ridículo. É ridículo, mas dependendo da geometria pode ser uma fonte boba de erro. Aí o cara fala assim, nossa, antenas é difícil. Não é. É porque você não sabe operar vetor direito. E as operações que você precisa não é rotacional, divergente, gradiente. É coisa simples, produto vetorial, produto escalar, soma, subtração. É isso que você precisa. Então, como isso é geralmente a maior fonte de problema dos alunos em antenas, em eletromagnetismo, etc., etc., eu faço essa revisão. Parece boba, mas para alguns de vocês talvez não seja, tá? Então eu vou aqui, ó, partir para as notas de aula propriamente. Ah, tá aqui o arquivo. Eu pensei que tivesse apagado. Tá? Aqui o arquivo do bicho A. Se eu clicar aqui em cima, peraí, só um segundo. Estou indo na página do cara, tá aqui, ó. Já está na versão 5.9.3. Se você... Isso aqui eu estou falando do software, tá? Voltei atrás. Didática excelente. Se vocês forem aqui em algum lugar, vocês vão ver que essa versão é deste ano. Não me lembro se é de março ou abril ou maio deste ano.
a latest version. Deixa eu ver aqui. Aqui é um zip que já vem com o instalador, tá? Se você quiser os files, os executáveis, também ele te põe... Eu não sei se é executável, falei bobagem. Eu não sei. Ele te dá com zip. Aqui em cima acho que é o instalador. Ah, é o setup. E embaixo são os arquivos propriamente ditos. Tem outros arquivos aqui, mas eu acho que você não precisa, a não ser talvez tutoriais. Deixa eu clicar aqui. Ah, você precisa sim. São os guias, né? Então ele põe guia para você. Tem 1 ou 2 arquivos que são importantes. O resto... Esse NEC 2 user é do NEC 2 mesmo. Talvez seja pesado. Talvez não seja... Ih, tem que abrir. Não vou abrir coisa ali. Deixa eu voltar para trás. Tem os manuais. Vocês vão fuçar isso para vocês. Tá vendo? Ele limita o número de segmentos em 11.000. Se você quiser mais do que isso, acho que você vai ter que entrar em contato com ele. Tá? Porra, 11.000 é muito mais do que a gente precisa. Então, não vai ter problema nenhum. Tem FAQ, tem grupo... Cadê que eu tinha visto isso aqui? Então, parece que você pode contactar o autor, e deve estar doido para você entrar em contato com ele. Tem FAQ, grupos de discussão, aí vocês vão fuçar aqui, tá? Deixa eu sair daqui. Vou voltar para o guia das aulas práticas e vou começar a falar sobre sistemas de coordenadas cartesianos. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Bom, tem aqui o blá, blá, blá. Eu vou pular esse blá, 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 porque basicamente eu já falei. São 4 vetores. O potencial vetor, ou o campo eletromagnético, é um vetor, numa certa posição, localizado pelo vetor R, que é gerado por uma corrente, que é outro vetor, localizado por outro vetor, que a gente chama de R', porque ele está em outra posição, pô. O observador não está em cima da fonte. Está afastado, ainda bem, está afastado da fonte. E dependendo da fonte, abertura retangular. Você vai querer usar X, Y e Z. Linha de corrente, é óbvio, se é uma linha reta, um segmento de reta, porra, você vai colocar sobre o eixo Z. E vai usar o Z' para representar a posição daquela corrente. Se for um anel, um loop circular de corrente, você vai querer usar a coordenada cilíndrica. Então, eventualmente, você tem que saber manipular e usar, transformar de um sistema para o outro, de uma base para outra, e manipular seus vetores. Então, vamos começar pela base mais simples de todas, que é importante, inclusive, quando a geometria for circular, você não escapa dessa base nem que a vaca tussa. É a base onde praticamente todos os softwares de cálculo de campo, radiação, espalhamento, é a base usada, porque ela é constante. Ou seja, ela é maleável, você pode usar para qualquer geometria. Você vai entender daqui a pouco, é a base cartesiana. Não caia na asneira de fazer que nem eu, no primeiro dia de aula de matemática, lá no doutorado, o professor, um velhinho, começou, base cartesiana. Aí eu, quase que eu ri, pô. Nunca podia imaginar que a coisa fosse tão difícil assim. Mas aqui a gente vai fazer o mais fácil possível. Primeira coisa é não confundir, embora elas estejam relacionadas, é não confundir base vetorial com coordenada. Coordenada é uma coisa, base vetorial é outra. Elas estão, obviamente, relacionadas, mas não confunda. Se você não confundir, já é 50% do caminho para você nunca mais se atrapalhar com vetores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a base vetorial, no caso, a base cartesiana. A base vetorial são as direções unitárias associadas ao aumento das coordenadas. Então, no caso da cartesiana, vocês já sabem, as coordenadas são as coordenadas x, y e z. Então, o unitário, então, no curso, nas notas de aula, e aqui também nessa figura,
O unitário, eu ponho um chapéuzinho em cima. Tem autor que usa IJK. Tem autor que usa AIAJAK. Tem autor que usa AX, AY, AZ. Eu aprendi a usar a letra da coordenada com um chapeuzinho em cima, porque diminui a quantidade de letras para representar aquela direção. Então, toda vez que você vê uma letra com um chapeuzinho em cima, é o unitário associado àquela direção daquela base vetorial. Tá? Qual é a definição dessa direção? É anormal a superfície onde aquela coordenada é constante, apontando, a superfície tem dois lados, né, o de dentro e de fora, apontando na direção de crescimento da coordenada. Então, por exemplo, qual é a superfície onde a coordenada z é constante? Que superfície é essa? É uma pergunta. Oi? Plano XY. Um plano. É um plano paralelo, né, ao plano z igual a zero. É o plano XY, tá certo? Então, e qual é a normal a esse plano, apontando na direção de crescimento da coordenada z? É essa direçãozinha z vermelha aqui, ó. Que, óbvio, né, é paralela ao eixo z. E aí você faz o mesmo raciocínio para x unitário e para y unitário. Não vou perder tempo dizendo que são planos. Deu para entender? Observe que, se você mudar o valor da coordenada z, a direção z, a coordenada muda, mas a direção não. A direção z unitária é constante. O mesmo vale para x chapéu e para y chapéu. Mas aonde eu vou definir essa base? No ponto aonde você está fazendo o cálculo. Tem um microfone ligado fazendo ruído. Tem um microfone ligado fazendo ruído. No ponto onde você vai definir, descrever o seu vetor. Que vetor? Sei lá, corrente, campo, velocidade, aceleração, seja lá o que for, pô. Então, por exemplo, se o ponto que eu estou definindo aqui, ó, localizando pelo vetor posição R, então esse vetor azul, ó, partindo da origem, é o vetor R que localiza o ponto. Essa é a base cartesiana naquele ponto. Observe que, independente da posição do ponto, a base cartesiana ela translada, ela é constante. E por isso ela é tão útil em cálculos numéricos, porque ela é constante. Vocês vão entender isso depois, quando a gente começar a resolver problemas. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Em relação à definição da base cartesiana, do vetor posição, alguma pergunta? Bom, e aí você tem, neste ponto, um vetor. Por exemplo, o campo elétrico aqui, ó. Ou vetor, fasor, enfim, campo elétrico. Não está desenhado nessa figura. Esse vetor não está desenhado aqui. Ele é um vetor e ele vai ter componente, né? Projeção, provavelmente nas três direções. Eventualmente, pode ser que ele só tenha componente, por exemplo, z, mas isso é um caso particular. Provavelmente ele vai ter projeções em todas as três direções. X é a projeção dele na direção x unitário. Só que a gente não fala projeção, a gente fala componente x. Y é a projeção desse vetor na direção y. A gente chama isso de componente y do vetor. E o mesmo para o EZ. Deu para entender? A vantagem de usar a base cartesiana é o EX varia com a posição, que varia com as coordenadas x, y, z. O EY varia com a posição. O EZ varia, mas esses vetores unitários são constantes. Em outras palavras, se eles aparecerem dentro de uma integral, eles podem ser passados para fora, porque eles são
constantes. Isso é importantíssimo. Essa base vetorial, ela é definida num ponto, localizado pelo vetor posição R. Esse vetor posição R também tem as suas componentes, que nesse caso particular são as próprias coordenadas cartesianas. Então, o vetor R, se você projetá-lo na direção x, vai ter componente x, que é a própria coordenada x do ponto. Mesmo para a componente y, mesmo para a componente z. Então, repare, x, y, z são as coordenadas. Elas variam. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu correspondem à base vetorial, que nesse caso é constante. Então, não confunda coordenada x, y, z com base vetorial x chapéu, Y chapéu, Z chapéu. X, Y, Z vão definir o valor das componentes X, por exemplo, do campo elétrico. X varia com X, Y, Z. Y varia com X, Y, Z. Z varia com X, Y, Z. Mas essas componentes são definidas segundo a base vetorial utilizada naquele ponto. Nessas figuras é a base cartesiana ou base retangular. Em relação à base e em relação ao vetor posição R, em relação às coordenadas, alguma pergunta? Bom, só que você também tem as fontes. E elas são definidas no outro ponto, noutra coordenada, quer dizer, noutra posição. Então, a gente define também o vetor R', para não confundir com o R. O R' é igualzinho a isso daqui, ó, tanto que eu não escrevi aqui. Só que você vai pôr um linha nas coordenadas. Vai ter x' na direção x' unitária. Y' na direção y' unitária. Y chapéu linha. E z' na direção z' unitária. Z chapéu linha. Beleza? E se você olhar aquela integral que eu já mostrei antes, tem lá uma conta que você tem que fazer, que é calcular um módulo de R menos R'. Ó. Então, aqui está o vetor R e aqui está o vetor R'. Só que esta conta tem que ser feita na mesma base vetorial. Quando você usa a base cartesiana, qual é a vantagem sobre as outras? Uma pergunta. Alô? Alguém está ouvindo? Você não tem que usar o jacobiano. Não, muito mais fácil do que isso. Nem sei. Não é isso. Qual é a vantagem de você usar a base vetorial cartesiana para, por exemplo, fazer aquela conta lá, R menos R'? Você pode usar a diferença gaussiana? Não é fácil de calcular. Oi? Eu vou responder. É porque a base vetorial cartesiana ela é constante. Ou seja, x chapéu linha, ou seja, o x chapéu calculado na posição linha é igual ao x chapéu. Mesma coisa para o y chapéu, mesma coisa para o z chapéu. Consequentemente, ó, quando você faz essa conta, como os dois vetores têm que estar descritos na mesma base, e como o x chapéu é igual a x chapéu linha, porque ele é constante, a conta fica só isso daqui. Ó. Você vai falar assim, nossa, coisa ridícula. Acontece que
Essa observação vai ser importante nos outros sistemas onde a base não é constante. Deu para entender a filosofia da coisa? Porque é tão ridículo que, às vezes, o aluno não percebe o que eu estou querendo dizer. A base cartesiana é constante. As coordenadas não são, mas a base vetorial cartesiana é constante. Consequentemente, isso facilita, por exemplo, quando você tem que fazer essa conta. Essa conta dá simplesmente esse resultado quando você usa a base cartesiana. Isso é claro ou não? Sim. O resto é tranquilo. Módulo é só você pegar a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. E o vetor nessa base? O vetor nessa base você vai descrever, por exemplo, a corrente. Ela vai ter componente x, componente y, componente z, só que você vai descrevê-la na base vetorial correspondente, na posição R', que por acaso é igual à base da posição R. Mas esse por acaso é só para coordenar para a base cartesiana. Uma vez todos os vetores descritos na mesma base vetorial, você pode fazer as contas que tiver que fazer. Produto escalar, produto vetorial, seja lá o que for, mas tem que ser feito na mesma base vetorial. E nesse aspecto, a base cartesiana tem uma grande vantagem, porque ela é constante. Deu para perceber a diferença entre coordenada e base vetorial? Sim ou não? Oi? Aqui está nessa figura uma ilustração do vetor R menos R', o vermelhinho aí, tá? Isso daqui não precisa, porque as nossas antenas vão ser muito simples. Vamos supor que você tivesse uma antena filamentar em curva, tá? Aí você consegue achar os infinitésimos fazendo a parametrização, né? A coordenada x varia de alguma maneira com essa variável de parametrização, a de y também, a de z também. Os infinitésimos são importantes na hora de definir o infinitésimo de arco, né? São dados por essa expressão. Aqui no curso, nós vamos... filamento ou é o loop de corrente, mas aí a gente usa polar e não cartesiano. Ou é o dipolo. E o dipolo a gente vai pôr sobre o eixo X. Sobre o eixo Z. Quando o dipolo, essa linha... Tem um microfone ligado aí. Ou é o meu? Será que é o meu? Nossa. Vocês estão me escutando ou não? Não. O seu tá normal, professor. Beleza. Deve ser o meu. Oi, pode falar. Perdão. Quando a sua linha de corrente estiver sobre o eixo Z, for uma linha de corrente sobre o eixo Z, quais são as coordenadas x' e y' de um ponto dessa corrente? Você pode repetir, por favor? Quando você tiver uma linha de corrente sobre o eixo Z, quais são as coordenadas, por exemplo, quais são as coordenadas x e y deste ponto aqui, ó? 0, 0 e um ponto qualquer em Z. Isso, 0. Então, não entendi. Num caso particular... Não, eu disse que vai ser x e 0, porque Z é constante. Isso. Certo? Ou errado? X, não, o Z não é coordenada, né? Perdão, a coordenada Z não é constante. A direção Z, sim. A coordenada Z, não. 0, 0. Isso. X é 0, Y é 0. Então, repare, essa função F vai ser 0. Essa função Y vai ser 0. E o Z, para que complicar? O Z é o próprio Z.
de maneira que o infinitésimo de arco, quando você tem uma linha de corrente reta sobre o eixo Z, é o próprio DZ. É o próprio DZ. Então, por exemplo, dipolo, linha de corrente sobre o eixo Z, a variável de integração vai ser o Z', e o infinitésimo de arco vai ser o DZ', que vai desde a coordenada Z do ponto de baixo até a coordenada Z do ponto de cima. Beleza? Então, apesar de eu ter colocado essas equações todas aqui, a gente não vai usar isso. Isso aqui foi só para deixar as notas de aula mais completas, né? Imagina que ao invés de uma linha reta fosse uma hélice. Aí talvez isso aqui fosse útil, essa situação, tá? Mas a gente não vai fazer esse tipo de análise não analiticamente. A gente até vai analisar hélice, mas usando o software. Se você tiver, por exemplo, uma distribuição de corrente superficial no plano XY, então, ao invés de um arco, ao invés de uma integral de linha, você vai ter uma integral de superfície. E aí, o seu infinitésimo de superfície, ds, você vai usar o quê? Se essa superfície estiver sobre o plano XY. Se o seu infinitésimo, ao invés de ser um infinitésimo de arco ou de segmento, for um infinitésimo de área, o que você usa como para representar esse infinitésimo de área? Ué, XY, não? X vezes Y. Não, XY não. DX, DY. DX, DY. Isso. Então, por exemplo, uma abertura retangular no plano Z igual a 0. Você vai usar DX, no caso DX', né? DX', DY'. E, se for uma distribuição de corrente volumétrica, não vai acontecer no curso. Aí seria DX, DY, DZ. Exatamente. Viu que ridículo? Tranquilo, tá? Então, coordenadas cartesianas... Oi? Que é isso que está escrito aqui, ó. Se fosse volumétrico, seria isso daqui, ó. DZ, né? Isso aqui, ó. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Só que pondo linha, né? Porque vai ser fonte, aí você, ao invés de usar dx, dy, dz, você vai usar dx', dy', dz'. Só para dizer o seguinte, ó, a variável de integração são as coordenadas da corrente e não do observador. Para integral, o observador é constante, a posição dele é constante. Você ia falar uma coisa? Eu não sei se é a minha internet que está ruim, mas para mim, eu só vejo a sua câmera. Você está compartilhando a tela? Eu vou. Tá compartilhando sim, tá tranquilo aqui para mim. Não, mas tudo bem, mas não importa. Eu estou compartilhando sim, tá? O que eu vou fazer, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Só um segundo. Parar. Agora eu parei. Tá bom. Realmente eu vou voltar. Ruim mesmo. Voltar. Voltei. Tá dando para ver agora? Aqui tá tranquilo. Mas vendo, você fala, porque pode ser problema para mim. Não tá vendo? Felipe também. Felipe Eu tô vendo. Eu não, professor, mas eu acho que é problema da minha internet. Vamos continuar com a dúvida. Depois eu assisto a aula. Hoje de manhã, durante a aula, você viu os slides ou não? Vi sim, é um problema de agora. Ah, tá. Ótimo. Não, é uma pena, mas eu espero que o vídeo, né? Depois você dá uma olhada no vídeo e ele tenha sido gravado corretamente. Mas o que eu estou mostrando aqui, ó, corresponde à página, só um segundo, a página 7 do guia de notas de aula, tá? Talvez, então... Aliás, a aula está terminando, não precisa nem abrir o arquivo agora. Então, infelizmente, você talvez tenha que assistir ao vídeo mais tarde, de novo, tá? Mas o que eu queria, até o momento, eu não vou continuar, vou falar sobre coordenadas cilíndricas. E coordenadas esféricas, é onde o bicho pega, né? Quer dizer, bicho pega não, é simples também, só que a base não é mais constante, você tem que tomar cuidado.
na próxima sexta-feira, tá? Eu vou parar a aula aqui. O que eu quero que vocês tenham em mente, né, na mente, sem sombra de dúvida, antes de a gente estudar os outros sistemas de coordenadas, as diferenças entre as coordenadas de um ponto, a base vetorial definida nesse ponto e as componentes vetoriais de um vetor definido naquele ponto que você descreve com a base vetorial. Se você tiver isso bem entendido, as diferenças entre esses 3 itens bem entendidas, trabalhar nos outros sistemas não vai ser complicado. Não vai ser tão fácil quanto o cartesiano, mas não vai ser complicado. Tudo isso vocês já viram antes. Transformação de uma base vetorial para outra, vocês já viram isso antes, tá? Ou em cálculo, ou em como é que é? Análise, né? Não tem que matérias que vocês fazem? É DB, é DA? Onde que vocês já viram isso? No colégio? Bases... a gente Cálculo pensa no negócio todo... Cálculo 3. É a mesma coisa, só que a gente vai precisar só de um pouquinho, tá? Só de um pouquinho, que é o suficiente, na minha opinião, para a gente manipular os vetores que aparecem dentro do integrando. É só isso. Uma vez o integrando manipulado, descrito de forma correta, no melhor sistema de coordenadas, aí é resolver a integral. Se o integrando for simples, sai no braço. Inclusive tem página para isso, né? Aquela página do Wolfram. Vocês conhecem a página do Wolfram? Wolfram Beta? Sim. Já falou do Wolfram Alpha pra gente. Isso, exatamente. Então, até ali vocês podem resolver essa integral. No meu tempo, tinha que consultar a tabela, né? Bom, a não ser que fosse integral de seno e cosseno, porra. Mas, se não der, que é o caso, por exemplo, do NEC, do 4 NEC 2, a integral tem que ser resolvida numericamente. Mas, mesmo assim, né, ainda não estamos no tempo do Jornada nas Estrelas, né? Você tem que programar. E você programa, se você não souber essas diferenças e como usar os sistemas de coordenadas, você não consegue fazer um programa, né, um algoritmo para integrar qualquer geometria de corrente. Porque uma vez que você faz isso, esse algoritmo vale para qualquer antena. Você só programa uma vez, né? Bom, enfim, até acertar você programa algumas vezes. Mas uma vez bem feito, acabou, cara. Aquele algoritmo serve para qualquer geometria, se você souber fazer direito. Alguma pergunta? Não. Então, pessoal, vou parar por aqui. A próxima aula de laboratório, né, também vai ser fácil como essa, porque é sobre coordenadas. Só daqui a 2 semanas é que a gente vai começar a usar o software para analisar o dipolo finito. Tá bom? Então, bom fim de semana, até a próxima sexta-feira. Tá. E vê aí o negócio da internet, cara. O que está acontecendo na minha disciplina está acontecendo nas outras também.